Atualmente eu trabalho como consultora e sou coordenadora do Espaço do Empreendedor Brasileiro no Japão, do Consulado do Brasil em Hamamatsu. É um setor que atende a trabalhadores e microempresários brasileiros no Japão. O Espaço do Empreendedor, conhecido como EEB, ele foi criado em 2018. O trabalho do Espaço do Empreendedor é acolher a comunidade brasileira como um todo, não somente pessoas da jurisdição do Consulado do Brasil em Hamamatsu, que é Shizuoka, mas também todo o Japão, brasileiros que têm interesses em empreender aqui no Japão. Então, o serviço do Espaço do Empreendedor é apresentar informações, buscar informações para esses brasileiros. O espaço ele faz atendimento não somente presencial, mas também atendimento online e por telefone. Então, desta forma, a gente atende a toda a comunidade brasileira no Japão. O consulado em Hamamatsu, ele tem uma proximidade bem grande com o governo local japonês, não somente provincial, né, não somente municipal, mas também provincial. Inclusive o consulado, desde o ano passado, ele faz parte de um grupo reconhecido pelo governo provincial de local de apoio para brasileiros. Então nós temos feito uma aproximação muito grande desses brasileiros com esses órgãos, não somente a prefeitura, a Câmara de Comércio, como também bancos e empresas privadas. Então a nossa recomendação é que essas pessoas elas verifiquem as informações, né, os procedimentos, até mesmo antes de ir buscar uma consultoria nesses locais. Então, o consulado, o Espaço do Empreendedor, tem incentivado muito essa proximidade da comunidade brasileira com esses órgãos, né? Uma vez que o nosso interesse é que a comunidade brasileira consiga entrar no mercado japonês e fixar, né, as suas raízes aqui no sentido de empreender. Que o seu negócio não seja apenas focado para o público brasileiro, mas também para o público em geral, né? Além do Espaço do Empreendedor, que elas procurem esses órgãos. Então a gente percebe nesses praticamente 2 anos que os brasileiros eles têm muito interesse em empreender, mas desconhecem os procedimentos, né? Então desconhecem as formas de formalizar, de buscar, principalmente a parte tributária e regularização de espaços, né, alvarás. Então o perfil do brasileiro aqui a gente pode resumir em 2 partes. Aquele que não tem experiência empreendedora, mas tem interesse e começa o empreendimento sem uma bagagem, e tem aquele empreendedor que ele tem experiência do Brasil e quer empreender aqui, mas ele acaba praticando algumas coisas que ele fazia no Brasil aqui. Então, muitas práticas realizadas no Brasil é muito benéfica aqui sim, a parte de criatividade, né, de perseverança, mas tem a prática típica japonesa, que é a organização, né? Então, o planejamento. Então, a gente pode dividir nesses 2 grupos. Aquela pessoa que nunca empreendeu, né, mas tem vontade de empreender, ela está começando completamente do zero, como aquela pessoa que tem a experiência do Brasil e quer aplicar essa experiência aqui. Mas o importante é que para quem tem essa experiência, que ela se atualize, né, se informe como que é o sistema japonês, para que ela realmente consiga se fixar fixar o seu negócio aqui no Japão. E os japoneses, eles entendem que a importância desse processo, primeiro conhecer quem está por trás da empresa. Então, uma pessoa que domina a língua, que entende da cultura, ela já está um passo à frente, porque ela vai ter essa oportunidade de se comunicar diretamente com esse outro empreendedor, né? Então, com esse parceiro. E a pessoa que não domina a língua, muitas vezes ela tem que buscar de outros recursos, outras habilidades, né? Ou a parte de comunicação tem que estar sempre acompanhado de uma outra pessoa. Mas nós, durante o nosso trabalho, até mesmo com uma experiência pessoal, eu já vi vários casos de pessoas que não dominam a língua japonesa tão bem, mas elas tiveram sucesso, têm sucesso dentro da própria comunidade, assim, da sociedade japonesa, pelo fato de respeitar a cultura, respeitar os seus limites e demonstrar
no caso para a sociedade japonesa, que ela está se esforçando para melhorar a cada dia. Então a questão da língua eu vejo assim, é importante sim a língua escrita, falada, para que você possa prosperar o seu negócio, mas não é um fator fundamental assim, se eu não souber a língua eu não consigo empreender, não é. Eu acho que o que vale muito é entender a cultura, né? Não somente a cultura ali dentro do sistema da sociedade japonesa, mas a cultura empresarial, né? Isso é muito importante. Bom, o atendimento é feito por telefone, né? O 053 450 8130 ou por e-mail, que é empreender.hamamatsu@itamaraty.gov.br, e também o atendimento presencial, que fica o EB instalado no consulado, né, um setor do consulado, ele fica no 5º andar, na sala 3 do Consulado do Brasil, em Hamamatsu. Bom, o serviço do Espaço do Empreendedor é de levar a informação, né, de manter esse empreendedor informado, tanto para aqueles que querem abrir o próprio negócio, como aqueles que já têm um negócio próprio, né, que já está em andamento. Então, nesse período de Covid, de pandemia, o papel do consulado, no caso do Espaço do Empreendedor, é de levar a informação para esse empreendedor. Então, ultimamente, nós temos feito um trabalho muito dinâmico de tradução das medidas econômicas que o governo tem apresentado de apoio às empresas, tanto empresas, corporações, como os autônomos. Então, as pessoas que têm o próprio negócio, ou mesmo aquelas que querem empreender e que precisam dessas informações sobre quais são as medidas que o governo tem tomado com relação a empresas. Quando a gente fala em empresas, também se referem a autônomos e freelancers. Pode entrar em contato conosco aqui no Espaço do Empreendedor, que nós estaremos, se não tivermos a informação ali, a gente vai buscar a informação para levar até você, para que você consiga manter o seu negócio, ou para aqueles que estão pensando em empreender, encontrar oportunidade em meio à crise, também estamos à disposição para apresentar essas informações. Bom, com relação a essas medidas, o governo ele tem, como várias outras, eles não definiram exatamente, mas já existem algumas visões previstas, né? Então, como por exemplo, uma coisa que já está certa é a questão do empréstimo. Então, existe um empréstimo específico para esse período de Covid, do qual os juros é menos de 1%, é 0,9%. Né? Então, esse empréstimo tanto serve para autônomos como também para corporações, que aqui a gente fala caixá, né? Então, o valor é até de 60 milhões. É óbvio que a questão do empréstimo, do valor, vai depender, né, do movimento, faturamento da empresa. Então, o objetivo principal do governo com esse empréstimo é apoiar as empresas para que elas continuem, né, para que elas não peçam falência, para que eles possam apoiar essas empresas, mas as empresas que têm condições e interesse de continuar os seus negócios após esse período de pandemia, né? Então vai ser analisado como estava a sua empresa antes do Covid, como está a situação da sua empresa nesse momento de Covid e qual é a sua estratégia, o seu planejamento para pós-Covid. Então, essa questão do empréstimo. Então, existem vários tipos de empréstimos. Esse que eu falei que é um valor livre para você aplicar na sua empresa, como você achar melhor. Existem alguns empréstimos mais específicos, como, por exemplo, eu quero um empréstimo para criar uma página na internet ou comprar produtos para vender pela internet, ou desenvolver um sistema de teleworking, por exemplo. Né? Então, existem produtos específicos e esse que é geral. Para o início desse mês, provavelmente o governo já vai abrir as inscrições, os requerimentos para uma ajuda, que a gente chama Kyufukin. Kyufukin é um auxílio, um subsídio, uma ajuda, não é empréstimo. Esse subsídio vai ser também dedicado às empresas, corporações, é um subsídio no valor de até 2 milhões, e para autônomos e freelancers, um subsídio de até 1 milhão, que o seu faturamento tenha caído em torno de 50%, né, de 50% ou menos, comparado ao mesmo período do ano anterior,
Ou para pessoas que iniciaram o negócio e ainda não tem um ano, também pode ser requerido. Para essas pessoas existe um cálculo, né, onde será considerado todos os meses, os faturamentos dos últimos meses. Então, dentro desse subsídio também tem para trabalhos sazonais. Né? Então, o mesmo período que você, por exemplo, trabalhou, o período de trabalho é só o mês 10, 11 e 12. Então, vamos lá, 1, 2, 3. Né? Então, vai se comparar o período 1, 2, 3 do ano passado com esse período para ver se houve essa queda. Então, existe umas tabelinhas de cálculo aí. Esse subsídio, provavelmente, ele vai ser, as inscrições inscrições, o requerimento, né, estarão abertos a partir da próxima semana, talvez.